Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Estamos iniciando aí então mais uma semana de aula e, como eu falei para vocês, já esse bimestre a gente vai estar falando a respeito da parte das estruturas que compõem a célula, né? O conteúdo referente à citologia, que é uma área dentro da biologia. Então nós falamos aí nas últimas aulas um pouquinho a respeito da membrana plasmática. Então nós vimos que ela delimita, né, a parte interna e a parte externa da célula, que essa membrana plasmática ela possui uma permeabilidade seletiva, então ela permite a entrada e a saída de determinadas substâncias. Nós falamos um pouquinho a respeito dos transportes ativo e passivo. No transporte ativo ali contra o gradiente de concentração, com gasto de energia, né, na forma de ATP. No transporte passivo, a favor do gradiente de concentração, sem o gasto de ATP. Nós falamos também um pouquinho a respeito do transporte através de vesículas, né? A exocitose e a endocitose. E agora nós vamos falar um pouquinho, nós vamos iniciar essa aula, essa primeira aula, falando a respeito do citoplasma e também uma visão geral das organelas celulares. E daí, a partir da semana que vem, nós estudaremos organela a organela, né? O formato dela, a função, onde ela se localiza dentro da célula, qual que é a importância dela, se ela interage com outra organela. Então, nós falaremos a respeito disso depois, organela a organela. Mas o enfoque da nossa aula de hoje, então, é a parte do citoplasma, certo? Então aqui, a primeira coisa que nós temos, nós vamos começar então primeiro falando do citoplasma das células procarióticas. Então relembrando o conteúdo aí, né, aquele feedback rapidão. Célula procarionte é aquela célula simples, que ela tem poucas estruturas, né, o pessoal associa aí só como organela apenas o ribossomo, e que é aquela célula que a gente encontra nas bactérias, lá no reino Monera. Só tem nesse grupo. É uma célula extremamente simples. Enquanto que a célula eucarionte é uma célula mais complexa, né? Ela tem núcleo, guardando ali o material genético. Ela vai ter muitas organelas celulares e ela geralmente tem um tamanho maior. Então a gente consegue encontrar nos protozoários, nos fungos, nas plantas e ali nos animais como um todo, certo? Então, falando aqui do citoplasma da célula procarionte, nós temos ali que a primeira coisa que o material genético, esse material genético seria o DNA, ácido desoxirribonucleico. Que esse DNA, então, ele não está envolvido pela carioteca. Carioteca é o núcleo, tá? Eu coloquei com esse nome porque é comum de aparecer no vestibular como carioteca. Mas carioteca e núcleo são a mesma coisa. É a membrana que tem dentro da célula que delimita ali o local onde vai estar o material genético, onde vai estar o DNA. Eu até coloquei em negrito que se ela não tem a carioteca, ela não possui o núcleo organizado. E daí, como eu já tinha falado para vocês de exemplo, nós vamos ter as bactérias e as cianobactérias, ambos pertencentes ao reino Monera. A diferença de uma e outra é que a bactéria ela precisa se alimentar de alguma forma, né? Ela é heterótrofa, enquanto que a cianobactéria ela faz fotossíntese, então ela é autótrofa. Esse citoplasma ele vai ser formado por um líquido viscoso, que é composto ali em quase que a sua totalidade, 80% de água e de algumas substâncias. Esse líquido a gente vai chamar de citosol, certo? Citoplasma e citosol também mesma coisa, isso é só para dar uma complicada. Nós temos as moléculas, né, de DNA, que vão estar ali perdidas, chamadas de nucleóide, e nós vamos ter milhares de ribossomos. Nós vamos falar posteriormente desses ribossomos. Ele é considerado ali uma única organela ali dentro da célula procarionte e ele é responsável pela síntese de proteínas, mas nós falaremos posteriormente ainda a respeito disso. Só ressaltando aqui, essas proteínas que os ribossomos produzem
não são proteínas que são provenientes da alimentação. A proteína da alimentação é uma, e a proteína que vem dessa síntese proteica, que a gente vai estudar o processo ainda, é uma proteína diferente. Ambas são essenciais para o organismo humano, certo? Então eu coloquei aqui a imagem dessa célula procarionte. Como eu falei para vocês, ela tem poucas estruturas. E esse ano, no primeiro ano, vocês não precisam lembrar a organização da bactéria, tá? Vocês vão ter que lembrar isso lá no segundo ano. Então, nós vamos ter aqui a parte dos envoltórios, né? Então, existe a membrana plasmática, que a gente já estudou. Nós vamos ter uma parede celular. E nós vamos ter também, externamente aqui, os flagelos e as fímbrias, que vão auxiliar na locomoção, e as fímbrias também auxiliam na reprodução desse organismo. Nós vamos ter os ribossomos, né, que são essas bolinhas que fazem a síntese de proteínas. Nós temos o DNA aqui disperso, solto no citoplasma, porque essa célula ela não tem um núcleo, então o DNA ele fica, de certa forma, ali, desorganizado no meio do citoplasma. E nós temos o plasmídio, que é um fragmento de DNA. O pessoal associa muito à parte de reprodução. Mas de importante mesmo, falando agora do que nós estamos estudando, nós temos aqui em branco esse líquido aqui, que representa então o citosol ou citoplasma da célula. É onde vão estar imersas entre aspas, as organelas celulares, tá? Lembrando aqui que, como é uma célula procarionte, essas organelas quase não aparecem. Nós temos ali só para destacar o ribossomo. Continuando aqui, agora nós vamos fazer um comparativo com as células eucariontes, né? As células eucarióticas. Então, essa célula, ela possui um material genético envolvido por uma carioteca. Volta a falar, essa carioteca representa o núcleo. Então, nós dizemos que ela possui um núcleo que ele é organizado. Se a gente fosse falar de uma fábrica, por exemplo, esse núcleo seria como se fosse o setor responsável por comandar toda a fábrica. Seria a parte mais importante. Vamos comentar dessa forma. Então, nós temos que os seres vivos que têm essa célula eucariótica vão ser os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. E as algas vão entrar aqui também junto com os protozoários no reino protista, certo? Então, esse citoplasma ele é formado pelo citosol, né, a parte líquida. E nós temos aqui que diversas organelas estão dispersas nesse citoplasma. Como a célula é eucarionte, ela já tem um quantitativo de organelas bastante grande, porque é uma célula mais complexa. Então, ela tem muito mais funções a serem feitas. E nós temos também a presença de um citoesqueleto. Cito de célula, esqueleto de estrutura ali que dá a forma, né, que dá a sustentação. Então, seria o esqueleto da célula. Então, ele vai ajudar a dar forma na célula, ajudar também a dar o suporte para essas organelas. Lembrando que tudo isso vai estar ali imerso no citosol, no citoplasma da célula. Então, eu coloquei aqui também, para a gente fazer o comparativo de diferença, essa aqui é uma célula eucarionte animal. Então, coloquei só para vocês conhecerem um primeiro momento. A gente vai estar falando de todas essas organelas, mas para vocês já terem aquele primeiro contato, aquele primeiro encontro. Então, nós temos aqui que a célula ela tem a membrana plasmática, né, bonitinha. Vai ter o citoplasma. Esse citoplasma aqui está com essa tonalidade puxada para o amarelo. E nós vamos ter um núcleo muito bem delimitado, né, que é essa estrutura em roxa. Nós vamos ter um conteúdo só para falar sobre ele, porque ele é extremamente importante, né, devido à questão da presença do DNA. E nós temos um monte de organelas. Então, lisossomo, mitocôndria, complexo golgiense, os ribossomos, os peroxossomos, centrossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, o próprio citoesqueleto. Então, a gente vai estar falando semana que vem, começando, né,
a falar um pouquinho a respeito dessas organelas, uma a uma, porque elas são muito importantes para vocês que vão fazer vestibular. Fazendo o comparativo aqui, nós temos a célula vegetal. Então, a célula vegetal ela vai ter algumas diferenças quando comparada com a célula animal. E isso é muito importante para o vestibular. Então, nós vamos ter aqui a presença de uma parede celular. A célula animal não tem essa parede, certo? Essa parede é muito comum na célula vegetal e em célula de bactéria, mas a célula animal não tem parede celular. Nós vamos ter de diferente aqui também a presença dos cloroplastos, que estão aqui em verde. E esses cloroplastos vão ter a clorofila, que é responsável pela fotossíntese. Então, as plantas fazem fotossíntese, né? Elas são autótrofas, então elas produzem o seu próprio alimento através desse mecanismo, que a gente também estuda esse ano, enquanto que os animais não possuem cloroplastos. Os cloroplastos ali, fazendo esse comparativo, eles são específicos da célula vegetal. Outra diferença bastante nítida é a presença dessa bolsa aqui que está em transparente, que é chamada de vacúolo. A célula animal também possui vacúolo, mas esses vacúolos eles vão ser pequenos, quase que imperceptíveis, e geralmente eles estão em várias quantidades ali na célula. Na célula vegetal, nós temos um vacúolo único, que ele é muito grande, então ele ocupa quase que uma totalidade da célula. Ele acaba meio que espremendo as outras organelas. Uma das funções dele, por exemplo, é armazenar água. Como a planta ela não se locomove, ela precisa estocar água para momentos de seca, por exemplo, porque senão ela iria morrer. Então essa água acaba ficando estocada aí dentro desse vacúolo. E por isso ele ocupa uma grande região da célula, certo? Então essas são as três principais diferenças. A célula vegetal tem parede celular, a célula animal não tem. A célula vegetal tem o cloroplasto, que faz a fotossíntese, a célula animal não tem. E a célula vegetal tem um vacúolo grande, bem nítido, enquanto que a célula animal tem vacúolos pequenos e que são pouco perceptíveis, certo? Quais são as funções desse citoplasma, então? Então, nós temos que no citoplasma vão estar ocorrendo as reações metabólicas, né, o metabolismo celular, e isso envolve todo o funcionamento do corpo. Vai estar envolvendo também o transporte, a produção e a decomposição de diversas substâncias. Daí eu coloquei aqui algumas delas, tá? Mas a gente também vai estar comentando disso passo a passo aí nas aulas seguintes. Então, nós temos a síntese de proteínas, né? Lembrando que essas proteínas não são as proteínas que vêm lá do consumo de carne. A da carne também é importante, mas são proteínas diferentes, ambas extremamente importantes para o organismo. A produção também de ácidos graxos, né, que seria um tipo de gordura boa. A síntese e a degradação de carboidratos. Lembrando que os carboidratos não são vilões, tá? O pessoal faz essa associação e não é muito correta. Eles fazem parte também da composição do corpo, então precisam ser ingeridos. Então nada de fazer aquelas dietas loucas que cortam carboidrato, porque isso faz muito mal. E falando da célula animal, isso muito provavelmente vai cair no meu questionário, cai em prova e cai no vestibular. Os animais têm como reserva de carboidrato o glicogênio. As plantas, que eu não coloquei aqui, têm como reserva o amido. Então, a reserva vegetal é caracterizada ali pelo amido e a reserva animal pelo glicogênio. Isso cai muito em vestibular. Vocês precisam aí lembrar que o glicogênio está associado à célula animal e que o amido está associado à célula vegetal, certo? E também nesse citoplasma nós temos as transformações das proteínas recém-sintetizadas em proteínas funcionais, tá? Que a gente vai estudar ainda essa síntese proteica, que ela é algo bem complexo. Eu vou precisar de uma aula inteira para falar a respeito disso, certo? Eu espero que vocês tenham
gostado da nossa aula de hoje, né? Nós falamos então um pouquinho a respeito do citoplasma e um breve comentário a respeito das organelas celulares. Falamos a diferença entre as três células também, né? A célula procarionte, célula animal e vegetal. E a partir da semana que vem, então, nós estaremos falando aí um pouquinho a respeito de cada uma dessas organelas celulares, certo? Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, né, no meu particular, eu estarei atendendo a cada um. E do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos a todos e um até logo. Tchau, tchau!